respondi ao meu café. Esse é meu brother. Ó, nós estamos de volta com um programa fresquinho e gostoso como um bom cafezinho. E o Brasil, o maior produtor e exportador de café do nosso planeta, não poderia ficar de fora dessas comemorações, que hoje é o Dia Nacional ou Internacional da nossa bebida preferida. E nós recebemos agora uma barista degustadora profissional, especializada em avaliação sensorial de café, para nos informar ainda mais sobre ele. É a Eliana Helvas. Tá boa, meu amor? Tudo bom, querida? Obrigada. Ótimo. Então vamos falar de café. Eu ando bastante feliz porque também é o seguinte, nós vivemos uma época, como eu digo sempre, muito chata. Não pode isso, não pode aquilo, aquilo faz mal, aquilo faz bem. Café era um veneno, agora café previne de Alzheimer, é uma maravilha para não sei o quê. Demência, algum tipo de câncer. Eu tomo café o dia todo, eu tenho paixão por café. Mas você sabe o que acontece, Rony? Tem estudos hoje que já estão comprovando que algumas pessoas têm mais sensibilidade à cafeína do que outras. Então, algumas pessoas isso faz a diferença no consumo. Algumas podem tomar o dia inteiro, que não acontece nada, outras um pouquinho já sentem a diferença. Outras pessoas, na hora de dormir, tem gente falando, não posso tomar café senão eu perco o sono. E outras falam, nossa, eu tomo uma xícara de café, relaxo e durmo. É meu caso. Isso é uma questão de genética. Então, cada pessoa precisa se conhecer para poder avaliar. Bom, eu não vou dormir porque vai me fazer mal, ou eu vou perder o sono, vou tomar um descafeinado. Ou eu vou evitar um café coado que vai ter mais cafeína, uso um expresso menor, com 100% arábica. Então, as pessoas, quando elas começam a conhecer o que elas estão degustando, acabam evitando essas coisas. E, por outro lado, fazendo bem à saúde também, né? Você conhece, né? É diferente de quem, embora minha família plantasse café, meu pai ficava numa indignação quando eu ponho açúcar no café. Não, você vai estragar a bebida, você estraga a bebida. E eu tomava com açúcar, tomo até hoje, enfim, mas você sabe que isso que você está falando é um negócio super importante, porque várias pessoas, às vezes, sentem mais prazer quando tomam uma bebida adoçada, né? E, obviamente, são cafés que têm um teor ou uma torra mais escura ou blends mais, né, intensos, e aí necessitam de colocar açúcar para adoçar. E existe também um outro lado, quando você vai para os cafés especiais, para os cafés de melhor qualidade, que tem mais suavidade, mais dulçor, a gente pede para evitar o açúcar, porque aí a pessoa tem uma percepção maior. Meu pai trazia Mas não dá para ser tão chique. Maravilhoso, aqueles cafés sensacionais, e eu botava açúcar e ele arrancava os cabelos. Esse não faz isso, vai estragar. Mas então, não é isso que você está falando. E assim, como eu sempre falo que assim, a gente faz uma bebida que é por prazer, né? Claro. O mundo todo toma por prazer, ele te dá essa sensação de bem-estar, levanta um pouquinho a tua pressão, tem uma questão neurológica que acaba sendo influenciada, então fica difícil você julgar o prazer alheio, né? Sem dúvida. Então, de qualquer maneira, a gente hoje começa a ter um pouco mais de liberdade, mas cafés que são muito especiais, não há necessidade de açúcar. A gente pede para dar um golinho, sentir aquele gosto mais característico. E cada café, a gente tem as descrições, né? De ameixa, algumas de carambola, algumas frutas mais delicadas, alguns chocolates. É como nós, sommelier de vinho, que vemos coisas que eventualmente... Eu acho tão bonito isso, né? Esses tipos de coisas... Meu pai falava muito de negócio de café mole, café bebida dura, bebida mole, não tendo nada disso. Hoje, algumas embalagens até colocam se o café é bebida mole, se ela é dura, mas além disso, hoje até com as cafeterias de terceira onda, né, que a gente fala onde você tem métodos de preparos diferentes, você acaba tendo um conhecimento maior. Qual é o café, qual é a variedade, qual é a torra, se é um blend com arábica ou robusta, se é um café que é natural, seco com a própria casca, ou se é um café que foi despolpado e desmucilado. Então, esse café, por mais que tenha saído do mesmo talhão, se o produtor optou por secar com a casca, ele vai ter mais corpo. Se ele optou por tirar a casca e tirar a mucilagem, ele vai ter mais acidez. Então, isso hoje, cada vez mais, quem está produzindo o café acaba interferindo nessa questão. Alguns são mais valorizados do que outros e a questão da valorização também está ligada no que você vai fazer. Claro. Então, às vezes, você vai fazer um blend para expresso, você precisa de uma determinada característica. E, às vezes, você vai fazer um blend para café filtrado, você precisa de outras características. Sem dúvida. Né? Bom,
De alimento a produto essencial para a nossa economia, o café tem uma importância histórica no nosso país. Até a bandeira do Império tinha um ramo de café do lado e tudo, né? Mas outros países também, todo mundo gosta de café. Mas qual é a origem dele? Quando você falou em coffee arábica? Ele é africano, né? Ele veio da Etiópia e aí as tribos africanas já consumiam e maceravam as folhas dos cafés para consumo como fins medicinais. Tá. E aí os árabes acabaram entrando pela África, acabaram sendo os responsáveis pela expansão dessa bebida pelo mundo. Tem toda uma questão religiosa, inclusive, porque só os homens podiam consumir os cafés, principalmente porque ele era visto como uma bebida dos demônios, uma bebida pecaminosa, né? Mas os monges cristãos acabavam consumindo para poder ficar a noite inteira acordados. E aí os árabes acabaram aceitando e adotaram essa bebida e, consequentemente, acabaram espalhando pelo mundo. Tanto é que era uma bebida que as mulheres não podiam consumir, né? Extremamente só nas religiões, nas tribos que acabavam sendo consumidas. E é interessante porque a Europa, a partir da Revolução Industrial, o café veio como uma bebida para substituir a cerveja e o vinho no café da manhã. Que interessante. Então, quando as pessoas não podiam ficar tão atordoadas, o café é considerado a bebida da razão, porque elas mexiam com máquinas e tudo. Então a ficavam industrial inglesa era teares, aquelas coisas que podiam perder a mão, né? Exatamente. Se tiver meio grog. Então, agora, isso acaba interferindo. Até chegar na nossa xícara, Helena, por que passa o café? Bom, ele passa por várias etapas. Desde a escolha de onde você vai plantar, se é uma montanha ou se é um cerrado, qual o tipo de colheita, qual o grão que você vai plantar, se você vai ter um arábica ou um robusta, e qual a forma de colheita, se é por colheita seletiva para os grãos especiais ou se você faz a derriça no pano. E tudo isso acaba interferindo. A escolha dos cafés, o blend. Então, e é interessante porque hoje, o advento das cápsulas, que acabou mudando até o consumo em casa, né? As pessoas acabam tomando cápsulas diferentes, cada um com sabor. Às vezes uma pessoa quer um descafeinado, o outro quer um orgânico, o outro quer um intenso, o outro quer um suave. Então, você acaba tendo essa disponibilidade. Então, por todas essas etapas, tem 140 passos do café dar errado, da semente à xícara. Eu gostava de ir para o terreiro, na hora da lavagem do café, para pisar ali em cima daquele café que ficava secando no terreiro. Que coisa, que saudade eu tenho. E hoje você tem vários métodos, né? Você pode secar com a casca, e aí você tira a casca, faz o cereja descascado, e isso aí dentro tem o café, a semente que depois vai ser torrada, ele vem para cá. Esse aqui, tá aqui, ó. Eu posso ir preparando o café para nós? Claro que pode e deve, né? Agora, como é que é moído o café? Então, a gente tem vários tipos de moagem. Tem a moagem... Avisa que não pode ter água, não pode ferver, tem Isso, essas coisas, então, no caso eu já trouxe uma chaleira que ela para na temperatura correta, tá? Então eu vou escaldar primeiro o filtro e o porta-filtro, e aí agora eu vou colocar a quantidade certa de pó e a gente já vai começar a preparar esse café. Na verdade... você me perguntou da moagem, desculpa. Para as cafeteiras, como a cafeteira italiana ou a prensa francesa, a recomendação são moagens mais grossas, onde você consegue pegar, e dá até para ver que tem uns pontinhos brancos, que são dos próprios cafés, tá? Então, o café com uma torra mais clara, você vai ver que tem essa película. Quanto tempo para torrar? Para torrar, em torno de 20 minutos, de 12 a 20 minutos, dependendo da torra. Se é uma torra rápida, se é uma torra lenta. O que interfere hoje para a gente é a questão se a torra é escura ou uma torra clara. E aí vai mudar o sabor. Tem torras também diferentes. Exatamente. Então, com o mesmo café, só com a torra e com a moagem, eu consigo fazer sabores completamente distintos. Tem uma coisa que todo mundo fica interessado, alguns até... meu Deus, que loucura é essa? Que é o tipo de café que é feito com as fezes do jacu. Isso. É verdade? É. É caro, a beça que eu quis comprar é uma fortuna. Ele está custando aqui no Brasil em torno de R$1.000 o quilo. O quê? Mas fora do Brasil é mais caro ainda, ele chega a custar até R$7.000 o quilo. Mamãe, como é que pode... Você tem que ver que... eu trouxe uma amostra, mas olha... Quem vai mostrar para mim? Aqui, ó. O animal, cocô de jacu. Ele come, né, os frutos maduros, porque o animal não vai escolher fruto, né? Claro. E aí depois ele defeca e as pessoas na fazenda vão recolher
E a produção é baixa, não tem uma produção muito grande, não. R$1.000 ou R$7.000 o quilo? Mas olha, eu trouxe, e é esse que eu estou fazendo para você. Ah, tá aí, vou tomar então, um olha, café de R$7.000 o quilo. Então, ó, eu queria que você primeiro sentisse a fragrância do pó. Tá. Perceba como ele é delicado. Muito de fato. Ele é bem adocicado, bem delicado. Vou comparar aqui. Ah, sim. É diferente. Ah, esse aqui é muito mais mais escuro intenso. você vai sentir mais notas achocolatadas, como se fosse um chocolate amargo. Esse Sem não. dúvida. Então, por mais que sejam cafés diferentes, só a torra já acaba mudando e acaba interferindo. Delicadeza. Esse aqui para nós, esse aqui seria, vamos dizer, um sul-sudoeste da França. Tá. Esse seria aqui um Bordeaux e esse aqui é um Borgonha. Não é? Sim. Essa é a coisa da delicadeza, né? E o café tem uma coisa que o vinho não tem. O que é? Que é o preparo. O vinho a gente abre a garrafa e compartilha. E o café a gente tem que preparar. Então eu sempre falo que você só faz café para quem você gosta. Inconscientemente você fala, vamos tomar um café? Porque você quer a conversa com aquela pessoa. Você só oferece para fazer um café quando você está querendo agradar aquela pessoa é importante para você. Então fazer café hoje é um ato de amor. Ah, eu também acho, honestamente acho. Agora, essa história de... Eu vou servir sem açúcar, tá? Tô. Deixa eu falar com meu pai antes. Pai, pela primeira vez, pai. Ó, vou tomar. Não, porque meu pai, imagina, quando estava vivo, se eu botasse açúcar, estragou a bebida. E tinha uns cafés que tinham um clima de chocolate mesmo. Sim, os cafés brasileiros, eles têm essa característica de caramelo e chocolate mais tipo fortes. Eu me lembro que eles falavam no tipo para exportação. Mas hoje nos supermercados a gente tem esses cafés também, tá? Rony, esses que vão para fora também ficam aqui dentro. Isso é importante falar, porque às vezes as pessoas perguntam, vai ainda para fora? Não. Hoje o mercado nacional, o consumidor brasileiro, ele sabe apreciar um bom café. Naturalmente ele custa mais caro do que os cafés convencionais em virtude da quantidade oferecida. Você vê pela própria cor, né? Então, mais eles clarinho. são sempre mais claros, os cafés que têm torras mais claras, a bebida não pode ser muito escura. É que nós bebemos, né, quando a gente fala de sensorial, a primeira coisa que você olha e fala, nossa, esse café... curto italiano, aquele curto italiano, saúde. Eu não resisto, né? A pessoa fica tão viciada. Aquele curto italiano, ele é praticamente os primeiros 25 ml. Interessante esse café. Esse café, Rony, preconceitos à parte, ele frio ficaria perfeito também. Outra dica, um café de alta qualidade, quando ele esfria, ele melhora. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma degustação, normalmente, a gente prova ele quente, morno e frio. Então, cafés, quando são muito suaves, ao esfriar, eles vão apresentar notas diferentes, notas mais cítricas e mais frutadas. Tá? Esse aqui tem uma nota cítrica importante, de retrogosto. E você saliva levemente quando você degusta. Tem o retrogosto dele, ele tem um final cítrico. Sim, e ele não é amargo. Não, ele é frutadíssimo. Ele é frutadíssimo, exatamente. Então, é a questão da altitude dos frutos que o animal comeu, né? Depois de todo o trabalho pós-colheita que precisa ser feito, né? Olha, eu vou dizer uma coisa que também ninguém vai acreditar no que eu vou falar agora, porque eu estou tomando um café aqui feito com fezes de jacu. Apareceu um jacu na minha casa, no Morumbi, acredite se quiser. Aparece tucano, vai aparecer um jacu. E ele é grande, é um animal bichão grande. Apareceu lá, em cima da goiabeira, aqui em casa. Deve estar comendo a goiaba, então. Né? Pô, claro, eu fiquei doido, porque eu tenho café também em casa, mas não comeu café não. E aí, comeu a goiaba, e todos os tucanos vão comer goiaba, papagaio. Eu acho tão bacana, estão voltando para os centros urbanos, né? E tem um texto, não sei se você sabe, no interior, falavam muito lá na fazenda. Em época de muda, jacu não pia. Porque quando ele troca as penas, ele fica encurujado num canto, não come, não pia, não faz nada. Aí quando ficar bom, cresce e vai comer café. E aí vai comer o café. Então, e é interessante porque a gente vê a natureza fazendo as coisas, né, Rony? Isso é bem bacana. E acho isso fundamental. Esses cafés são orgânicos também, tá?
Agora, então, além de tudo, tem uma questão do café orgânico. É diferente, essas cafeteiras, sim. É diferente, o sabor fica diferente, não? O sabor fica. Se eu preparar o mesmo café naquelas cafeteiras, fica diferente. A cafeteira italiana, a dica é sempre moagem um pouco mais grossa e colocar em fogo baixo. Tá. Ela foi o primeiro modelo antes do expresso. Muitas pessoas têm em casa porque gostam de cafés mais fortes. Então, a água passa pelo pó de café numa temperatura de fervura mesmo. Ela extrai os óleos aromáticos e vai para a parte superior. Então, se a moagem está muito fina, ela vai entupir. E você faz devagar no fogo baixo, que aí ele faz o preparo perfeito. A prensa francesa, você põe o pó e a água, deixa em torno de 3 minutos e depois você abaixa o êmbolo. Essa prensa também dá para fazer o café gelado, como eu estou falando da moda. Ah, sim, café gelado é muito legal. Que você põe a extração a frio. Então, você põe o pó de café com a água, deixa 8 a 12 horas e depois você separa e bebe a água que a gente chama de cold brew, que é uma novidade também. Acho tão chique isso, né? O cold brew. Oh, eu adorei essa pauta. Você que inventou essa pauta, eu adoro isso aqui. Me traz para a infância, tudo. Na verdade, essa coisa do café com bebida, que agora está sendo cantada aos 4 ventos como uma coisa medicinal e maravilhosa, de fato, olha, se eu tiver que tomar esse café de novo de cocô de jacu, eu não vou botar açúcar. Porque, de fato, aqui estragaria. Sim, porque ele vai mascarar todo o sabor e ele vai virar um caramelo. E não é bem esse o interesse, né? Vou falar uma coisa para ninguém ouvir, só nós dois. Eliana, será que usar coador de café de pano é ruim, não? Não, o coador de pano, ele passa algumas substâncias que a gente chama de coloides, que são proteínas e dão corpo à bebida. Então não tem problema, né? Não tem problema. O que a gente pede é só para escaldar o coador e tomar alguns cuidados. Claro, de resto, não tem problema nenhum. Porque o café da minha casa é com coador de pano, que a gente compra na feira. Aquele. Mas na flanela, põe na água quente, a primeira vez com pó novo, não vai usar pó velho, de jeito pó nenhum. Novo, aí vai passando e ele libera um aroma na casa. Tem aquela coisa, mexe ou não mexe? Então você põe o pó na água, deixa ferver, você vai ter uma extração maior desse café e você coa naquele coador de pano e ele aromatiza a casa inteira, né? Só de pensar já dá água na boca, não dá? Olha, eu de fato estou em absoluto encantamento com isso. Eu sei que o Brasil estava competindo muito com a Colômbia em termos de qualidade de café, mas como é que ficou essa coisa? Então, na realidade, hoje tem vários concursos mundiais sobre qualidade de café. Então, no Brasil você tem a qualidade só de alguns leilões de cafés naturais, só de descascados. Então, hoje, cada vez mais você tem cafés de altíssima qualidade, mas eles estão separando esses lotes para não ter uma competição desigual. Né? Então, o produtor que decide fazer um café despolpado, se for comparado com o natural, na hora que você vai fazer a prova, você fala, nossa, mas você vai dar notas de pontuações diferentes. Então, hoje tem vários leilões pelo mundo todo. Não é só no Brasil, é no Brasil também, na Colômbia, em outros países da África. Então, hoje já tem uma série de concursos fora do Brasil, no mundo todo, para a valorização dos cafés de alta qualidade. Porque, na realidade, Rony, dá um trabalho muito grande fazer café de qualidade. Eu queria que você falasse agora do seu livro, porque mostra a capa do livro da Eliana, que é, olha, café com design. Por que design? Na realidade, foi um convite para eu escrever um livro com uma outra brasileira que está na Austrália sobre a parte de arquitetura. Ela é uma arquiteta e, na verdade, o objetivo do livro foi falar em cafeterias pelo mundo e eu falei da parte de design de cafeterias e arquitetura. Então, hoje a gente fala tanto das cafeterias de terceira onda, né? Verdade, a terceira onda. E aí veio onda. esse convite, esse livro foi premiado na China o ano passado, como o terceiro livro de café gourmand. Então, eu tenho muito orgulho desse trabalho. É para ter orgulho mesmo, viu?